Graça e paz a você que nos assiste e celebra conosco nessa quarta-feira da vitória. Eu convido você à leitura do texto bíblico. Leremos João, Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 22. João 20, 19 a 22, diz assim o texto bíblico: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Amém. Na última semana tivemos várias atividades. Do domingo de Ramos até o domingo de Páscoa, nossa igreja celebrou muito. Tivemos vários cultos presenciais, transmitidos de forma online, e celebramos a última semana do Senhor. Mas nós estamos em plena festa. Estamos numa festa de 50 dias. Páscoa é uma festa que vai do domingo de Páscoa até o domingo de Pentecostes. 50 dias falando da ressurreição do Senhor, falando das aparições do Senhor, falando de como o Senhor se fez presente no meio do seu povo, num momento muito difícil. Vamos nos lembrar que a Páscoa, ela tem uma tradição muito antiga. Ela foi reinterpretada 4 vezes até chegar no que eu e você celebramos hoje. A primeira festa da Páscoa eram dos homens que caminhavam, das famílias que caminhavam, nômades. E quando eles terminavam um local de moradia, eles saíam numa determinada época do ano para uma nova terra. Eles faziam uma grande celebração dizendo: aqui já não temos mais como sobreviver, então estamos saindo deste momento para um lugar com uma vida melhor, um lugar de vida, um lugar onde poderemos viver melhor. Quando o povo que estava no Egito tem a sua libertação, reinterpreta essa história e diz assim: a Páscoa é Deus nos libertando desses lugares, destes espaços, deste momento, destes sinais de morte, e nos dando a possibilidade de vida. A terra que mana leite e mel. Páscoa significa, então, a libertação do Egito, a nova vida que Deus dá, a nova terra que Deus dá. Jesus, celebrando a Páscoa, dá um novo significado, pega o pão, pega o cálice e diz: Este pão é o meu corpo, este cálice é o meu sangue. Lembrem-se disso. E quando Jesus é ressuscitado, a igreja reinterpreta a Páscoa dizendo: a morte não venceu o nosso Senhor. Onde havia morte, veio a vida. Então, Páscoa, desde os seus primórdios, tem o significado da vitória da vida sobre a morte.
Imagine que o texto que nós fizemos a leitura está falando de um momento difícil na vida daqueles que seguiam Jesus, principalmente aqueles que estavam muito perto. Imagine que eles estão vivendo uma crise puramente humana. Nós estamos falando de um texto aqui profundamente humano, de um povo que emocionalmente está abalado. Imagine, o líder morreu. Espiritualmente eles estão confusos. Espera aí, mas ele não veio para libertar? Como é que é isso? Sabe, aquelas dificuldades? Socialmente, eles estão com medo. Eles estão com medo da sociedade, eles estão com medo dos líderes religiosos, medo da morte. Fisicamente, eles se escondem, porque está difícil. O que vai acontecer conosco? Esse medo da liderança dos judeus faz com que eles se escondam. Eles têm medo. É muito interessante que quando eu comecei a pesquisar, fiz algumas leituras, tem alguns intérpretes que dizem assim: vejam que a porta não estava encostada e nem fechada. O texto fala de porta trancada. E eu fui aprofundar um pouco mais. Por que isso? Era uma medida de segurança na época, assim como eu e você também fazemos nas nossas casas, trancamos. Por quê? Porque queremos nos ver livres de alguma violência, de algum tipo de roubo, de alguém que entre na nossa casa e pegue nossas coisas ou faça alguma coisa. Naquela época que não era comum trancar, esse povo precisou trancar porque eles tinham medo. Eles se fecharam de tal forma a trancar porque tinham medo do que poderia acontecer. Vejam que Jesus, ele não arromba a porta. Jesus não bate com os pés na porta. O que Jesus faz é se colocar no meio deles. O texto não fala assim, Jesus atravessou parede, Jesus derrubou a porta, nada disso. O texto simplesmente, olha que beleza literária, que beleza espiritual. Jesus se põe no meio daquele medo, no meio daquela confusão, no meio de tudo aquilo que estava acontecendo. Jesus não chega arrombando, Jesus simplesmente se põe no meio e faz uso da expressão paz, shalom em hebraico, eirene em grego, que é o texto que nós utilizamos. Não é uma paz à ausência de guerra, à ausência de conflito, à ausência de problemas. Pelo contrário, é uma paz em meio a tudo isso que acontece. Quando eu preparava, me veio à mente aquela música que em português, a versão dela em português, foi colocada a expressão sou feliz em Jesus, meu Senhor. É a história de um homem que perdeu todas as filhas num naufrágio e de repente ele compõe uma música para dizer assim, olha, se a paz como um rio, que é a versão original, me cobrir, ou se as ondas trouxerem tristeza para mim, no original, não importa. Eu sinto paz em minha alma. Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com o cuidado de Deus. Eu sei que Deus é soberano. Então, não é uma paz onde ficamos aliviados, livres, onde há ausência de dificuldades, mas uma paz, porque temos a certeza, Deus está conosco. O próprio John Wesley tinha uma frase muito conhecida: o importante
O mais importante de tudo é que Deus está conosco. Vamos pensar então que nós temos três ações acontecendo aqui, três movimentos. Um primeiro que apresenta a ressurreição de Cristo como uma ressurreição que abre portas fechadas. Esse Cristo, ele abre portas que estão trancadas. E eu queria acrescentar aqui, portas trancadas pelo medo. Outro movimento é que ele restaura a alegria. No meio de tanta tristeza, o Mestre morreu. Esse Cristo que se coloca no meio fala da paz e restaura a alegria daquele povo. E também um terceiro movimento é um Jesus que, ao colocar-se no meio dele, sopra o seu espírito e traz desafios missionários. Viver de forma condigna à missão de Deus no mundo. Vamos então pensar primeiro, esse Jesus ressuscitado, ele atravessa portas fechadas, ele vai ao encontro. Às vezes eu e você estamos trancados não só dentro de casa, já tivemos uma experiência alguns anos atrás, né, de precisar ficar em casa e não poder sair. Mas eu não quero me referir a isso. Eu quero neste momento dizer de algumas formas que nos trancamos. Trancamos às vezes dentro de nós, por medo da violência, como eles. No domingo, quando eu dei aula, não nesse domingo, no anterior, lá na classe da escola dominical, um dos comentários foi que muitas mulheres têm medo da violência quando estão em espaços públicos, pelo simples fato de serem mulheres. Então, lá dentro do ônibus, no aperto, nos lugares onde estão. Então, pense que aqueles discípulos estavam com medo, medo de violência, medo do futuro, medo de morrer, medo da frustração. Eu e você também. No cotidiano, às vezes passamos por tantos desafios, tantos medos, mas o texto fala, Jesus se colocou no meio. Podemos dizer, Jesus se coloca entre nós nos momentos mais difíceis. Ele entra onde ninguém é capaz de entrar. Ele entra e diz, paz seja com você. A presença desse Jesus, ele não vai trazer uma anestesia. Não é aquele remedinho que tira a dor instantânea. Não. O que esse Jesus faz é ajudar a reorganizar a vida, reorganizar a nossa história. Essa paz não depende da circunstância. Lembram da música que já cantamos muito? Não olho circunstâncias, não, olho o seu amor. Ou seja, é o cuidado dele para conosco que nos fortalece, que nos ajuda a ter paz para continuar em tempos difíceis de tribulação. Às vezes estamos trancados dentro de nós, trancados no relacionamento, trancados fugindo do próprio mundo, mas Jesus se coloca no meio e diz, eu quero te dar paz. Saiba, ele entra onde ninguém mais pode entrar. Não existe porta trancada para esse Jesus. 2, então, ele restaura a alegria. Jesus mostra, olha, eu fui ferido, olha a minha mão, olha aqui do lado. Não significa que quando recebemos a vida em Cristo, que tudo acabou, está tudo bem, agora não temos problemas, não. Cicatrizes ficam. As cicatrizes podem ser memórias, lembranças,
da vitória de momentos difíceis. Os problemas não desaparecem de uma hora para outra. A perseguição deles não acabou naquela hora. Continua o texto em Atos falando de muitos momentos difíceis. A vida não se resolveu, mas eles tiveram paz para continuar a missão, sabendo: Jesus está conosco. Viver pelo Evangelho é viver de forma madura, não é viver pela circunstância, é viver de forma madura no mundo. Há desgastes na nossa mente, tem hora que estamos exaustos, parece que a alma está exausta, parece que chegamos no fim do poço, parece que não tem mais jeito. E se Jesus vem para nos renovar, onde há sinais de morte, de término, de acabou, vem o sopro de Cristo que renova a vida. Quantos traumas a gente carrega, quantas perdas, quem sabe, estejamos passando, perdas relacionais, perdas existenciais, quantas dificuldades. A perda não é a última palavra, a dor não é a última palavra. Quem tem a última palavra é a paz que Jesus pode dar. A ressurreição como envio para a missão, ou seja, dizer: continua a missão, vocês não precisam ficar tristes, nós estamos continuando. Estamos aqui entre o período da ressurreição e a chegada, descida do Espírito Santo. E o que Jesus fala é: eu estou com vocês. E depois, ele já havia preparado os seus: eu vou enviar alguém que vai cuidar de vocês, o Consolador, o Espírito Santo. Então nós estamos nesse caminho. Quando Cristo ressuscita, ele ressuscita as nossas possibilidades de vida. Ele não ressuscitou para colocar uma bolha, né? Colocar uma redoma ao redor dos discípulos. Pelo contrário, ele ressuscita e sopra sobre eles a paz, a alegria, o ânimo para irem, para partirem para o mundo, para viverem o Evangelho. Às vezes, passando por momentos difíceis. Olha a frase de Jesus: após soprar, assim como Deus lá em Gênesis sopra e vem vida a um boneco de barro, vamos dizer assim como lá em Ezequiel 37, no meio dos vales de ossos secos, Deus vem e sopra sobre aqueles ossos e eles retomam a vida. Jesus agora sopra sobre os discípulos derrotados, machucados, infelizes, dizendo: recebam o hálito, a vida, o Espírito Santo que renova a vida de vocês. Ainda não é Pentecostes, mas é o prenúncio dessa capacitação que vem de Deus, de viver pelo Espírito, que em meio às lutas e tribulações a gente avança. Por isso, como cristãos, por isso, como discípulos e discípulas desse Jesus, que é o ressuscitado, nós vivemos não de aparências. A nossa missão não é a missão de rompimento, é a missão de reconciliação. Não é de violência, não é de partir para a vingança, mas de reconstituir relações. É no sopro do Espírito Santo viver para construir pontes e não muros, para trazer cura
e não exclusão. Eu vi um post hoje que chamou minha atenção, que é quando cristãos, ao invés do uso de palavras misericordiosas, amorosas, bondosas, caridosas, acabam julgando, excluindo, massacrando, machucando pessoas. E no post o cara dizia assim: você precisa parar de ouvir a música Sabor de Mel e começar a ler mais os evangelhos. Se você não sabe o que é essa música Sabor de Mel, você pode pesquisar depois. Mas tem um momento lá na música, uma música até bonita, mas um momento na música que fala assim, ó, se alguém te viu passar por problema e não te ajudou, vai se arrepender, você vai ver só o que vai acontecer com ele. Não, somos chamados a falar do amor, a levar palavras de paz, a agir como o Cristo que em amor ajuda a reconstruir a vida em tempos de morte, de tristeza, de dor. A missão continua. Nós somos os representantes do Senhor Jesus, do ressuscitado, que então sopra vida sobre as pessoas, leva paz ao mundo, que proclama a possibilidade de viver uma dimensão de paz que não depende simplesmente de ausência de problemas, mas de confiança. Ele está conosco. Jesus, ele entrou no cenáculo, no lugar onde eles estavam trancados. Mas eu quero dizer para você, olhando bem aqui, para você olhar nos meus olhos, e se você não estiver prestando atenção aqui no vídeo, eu quero que você preste agora. Eu quero dizer para você, Jesus pode entrar no seu lar neste momento difícil. Jesus pode te ajudar nessas questões que você está trancado dentro de você. Jesus pode te auxiliar diante de todos os desafios. Ele está do lado. A paz é porque Ele está do nosso lado. Não é porque tudo vai mudar num passe de mágica. Nossa fé não está num Deus mágico que faz o que nós queremos, mas num Deus que acompanha, que está presente, que está ao lado e que não nos abandona. Não vivemos de expectativa, não vivemos de aparência, não vivemos de situações apresentadas no cotidiano. Vivemos pela fé do Cristo que está presente em nós. Lembre-se, ele entrou no lugar trancado, onde ninguém poderia entrar. Está difícil algumas coisas? Ele pode entrar no lugar onde outros não têm conseguido, mas ele pode e quer estar juntamente com você. Deus te abençoe, te dê graça e te dê bênção. Em nome de Jesus. Amém.